Boa noite aos presentes, boa noite aos nossos amigos de casa, boa noite muito especial ao plano espiritual que se faz presente sempre nesta casa de estudos. E vamos iniciar a noite de hoje agradecendo pela semana que passou, agradecendo pelo equilíbrio que tivemos durante a semana, agradecendo pela saúde que nos acolhe, agradecendo pela força que pudermos ter dado a todo aquele que tenha chegado até nós, para o nosso olhar, para o nosso sorriso, para o nosso bom dia, para o nosso abraço e até para o nosso pensamento na ausência. Que possamos continuar nesta semana com a mesma força e com a mesma bênção. E aproveitando o tema da noite de hoje, ritual de despedida do corpo físico perante o Espiritismo, vou solicitar que todos nós possamos agora mentalizar um ente querido que tenha partido recentemente, um amigo, um familiar. Eu, inclusive, que esse mês tenho a partida do meu marido, que dia 21 completa 1 ano. E nesse momento de oração e de prece, eu tenho a agradecer a minha base, minha doutrina espiritual. Nesta difícil jornada dos últimos anos, muitos amigos chegaram para mim na hora da partida dele e disseram: eu queria ter a base, um pouquinho da base do Espiritismo para poder entender como está sendo diferente a visão que você tem desta partida. Para você é mais fácil. Não é que seja mais fácil, não. Apenas a doutrina nos acolhe, nos orienta, nos mostra o outro lado da vida, nos faz agradecer pela jornada que nós tivemos e faz com que, dentro do mérito de cada um dos espíritos que partem da matéria, agradecer por ele não ter sofrido tanto. Assim como ele, outros entes queridos nossos passaram por dificuldades, por dores, por sofrimentos, assim como lembrei neste momento do tema, e também quando soube que seria colocado, da nossa amiga e irmã Laura, que dentro desta casa do SPI tanto fez e tanto deixou a sua marca dentro de nós. Que essa prece também seja estendida a ela com o nosso carinho, o nosso melhor agradecimento por ter plantado nesta rua, neste lugar, a semente do Espírito. Recebam todos esses a nossa prece de abertura, fortalecendo a temática de hoje do amigo Ricardo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite. Eu pesquisei bastante para falar um pouco sobre esse tema hoje. Falar um pouco não, falar o suficiente. E eu fiz uma palestra sobre esse tema semelhante, né? O ano passado, e o nome do tema era velório e cremação. Aí eu trouxe um vídeo do Raul Teixeira, que é um bastante conhecido na doutrina espírita, e ele falou exatamente que o velório e a cremação é alguma coisa que traz, né, uma higiene melhor, né, no caso do corpo físico, etc, etc, mas, né, isso é uma coisa que... Agora, não é uma questão fechada, né, em hipótese nenhuma. Então, eu quis trazer alguma coisa mais ligada com um histórico da morte. E trazendo também a morte ou desencarne, né? E trazendo também à luz do desenvolvimento que nós temos, né, da doutrina, a ciência espírita, então trazer alguma coisa a respeito. Então vamos lá. Pode passar. Então, a ciência espírita, para quem não está tendo oportunidade de estudar conosco na quarta-feira, nós estamos exatamente neste momento falando sobre isso, sobre o perispírito. Então, o que é o perispírito? Né? É aquela roupagem que o espírito utiliza para caminhar no ambiente em que ele vai, né, fazer a sua encarnação, né? Então ele vai novamente encarnar, vai ter um tempo e nós precisamos, como espíritos, uma roupagem para poder caminhar nesse planeta. Então, essa roupagem é chamada de perispírito. No livro Cura e Autocura, que nós estamos utilizando, e nós estamos exatamente neste capítulo, que é o perispírito, o modelo organizador biológico. E Kardec, ele fala assim: no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na ergonomia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos vão ser presenteados, né? Vão ser colocados. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns,
página 61. Ele fala sobre isso, né? Então, eu queria começar com... Pode passar, Wanderlei, por favor. Eu queria começar falando sobre o desencarne e os aspectos psicológicos. Eu trouxe teve um congresso de 22 a 23 de setembro de 2012, em Tatuí, São Paulo, falando sobre ciência e espírito. E um dos temas foi a morte e os aspectos psicológicos associados, que é o título que nós temos aí. Então, está todo mundo escutando bem aí, Bruno? Assim como o nascer, a morte faz parte do processo de vida do ser humano. É algo extremamente natural do ponto de vista biológico. Entretanto, o ser humano se caracteriza também pelo significado, então, ou valores que imprime as coisas, né? Por isso, o significado da morte variou no decorrer da história em diferentes culturas humanas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para o homem ocidental, que o homem oriental, ele tem uma outra visão da morte, né? Outra cultura. Mas para o homem ocidental, que é o nosso caso, a morte passou a ser sinônimo de fracasso, de impotência, até de vergonha. Por isso, o ser humano tenta vencê-la a qualquer custo. E quando não consegue, tenta escondê-la e até mesmo negá-la. Vou explicar. Mas nem sempre foi assim. Durante muitos séculos, por toda a Idade Média ocidental, a morte era entendida como naturalidade. Como assim, né? Porque ela fazia parte do ambiente doméstico. Morte e vida interagiam indiferenciadamente no mundo das aldeias e das cidades medievais. Nelas, os cemitérios, por exemplo, ocupavam o centro da cidade, né? Alguém pode falar, mas tem dois cemitérios aqui que estão no centro da cidade, né? Mas ocupava o centro dominado pela presença da Igreja Católica. Enquanto os mortos socialmente importantes eram enterrados no interior da própria igreja, os menos importantes eram enterrados em terreno ao lado. Os que não possuíam dignidade social eram enterrados em uma vala comum, que permanecia permanentemente aberta. Nesse espaço, a população transitava, fazia comércio, namorava, brincava e participava de festas. Os mortos, vê se vocês concordam com isso, os mortos não eram considerados como hoje presenças importunas, em completa oposição à vida. Então, a relação com o corpo físico era muito diferente da relação individualizada do mundo burguês, que transformou o corpo humano em instrumento de produção e de trabalho. Nessa transformação, o que causa hoje temor, repugnância, causava no mundo medieval intimidade e familiaridade. Com o desenvolvimento, então, do capitalismo, etc., começou-se a excluir os mortos dos vivos, colocando-os cada vez mais longe do meio urbano e do convívio social.
Dessa forma, a visão da morte e a interação com o paciente moribundo modificaram-se ainda mais radicalmente. A separação entre vivos e mortos passou a ser vista como fonte extremamente importante para evitar contaminação, doença, etc. A modernidade também trouxe grande mudança na maneira como o ser humano passou a ser compreendido. Então, emerge quem? O ser humano individualizado, que lhe permitiu pensar e sentir em si mesmo como autônomo, e sentir-se em si mesmo como autônomo. Adoecer, nesse contexto, significa deixar de produzir, o que indicava vergonha da inatividade, que deveria ficar oculta do mundo social. Tal condição se tornou essencialmente verdadeira entre as classes trabalhadoras, para quem a saúde da pessoa significava a produtividade promovida pelo seu corpo, enquanto a doença se transformava na interrupção dessa produtividade e ameaça à sua subsistência. Para as classes mais altas, a saúde podia ser entendida como capacidade de consumir e usufruir. Usufruir do prazer proporcionado pelo corpo. A morte que estava presente no quarto principal da casa foi gradativamente deslocada para o hospital e, em alguns casos, para a unidade de terapia intensiva, em ambiente isolado, luz artificial, temperatura constante. Em tal condição, o paciente é geralmente impedido de sentir e de expressar suas emoções, destinado ao sofrimento físico e psicológico solitário e discreto. Isso porque muitos profissionais que lidam cotidianamente com a morte não estão preparados para entender o indivíduo em sua plenitude, enquanto ser humano dotado de emoções e de valores. Baseado no paradigma positivista, a formação dos profissionais da área de saúde é dirigida para ensiná-los a lidar com a doença e a morte do ponto de vista estritamente técnico. Em outras palavras, o profissional da saúde é formado para curar a doença e não para lidar com a pessoa portadora dessa doença. Muitas dúvidas, não? Tudo bem? Isso aqui é para dar uma visão de como a morte é encarada, né? Como que você faz uma despedida de um corpo físico hoje, como era feito no passado, né? Então, hoje é muito mais separado, né? O corpo, né? Da parte espiritual. E hoje, mesmo aqueles que estão doentes, eles são impedidos de expressar suas emoções, né, de uma certa forma. Então, por muitos séculos, a morte obedecia a um ritual que envolvia tanto a pessoa que ia morrer como parentes e amigos. Nesse contexto, aquele que estava para morrer se despedia das pessoas e designava com quem ficariam os seus bens. Após a morte, os familiares cuidavam para cumprir todos os costumes. Fechavam as janelas, acendiam as velas, né? Borrifavam água benta, cobriam os espelhos, paralisavam os relógios, os sinos dobravam,
E o morto, né, o desencarnado, ficava exposto sobre a mesa e seus parentes e amigos com vestimentas de luto desfilavam diante dele para o último adeus. A religiosidade se revelava nos ritos e sacramentos da igreja. Antes, na forma da confissão, comunhão e extrema-unção, e após a morte, na forma de cortejo fúnebre, ritos de purificação. Então, o processo de luto era rigorosamente seguido através das roupas pretas, da não participação na vida social, até que não acontecesse a sua elaboração. Apesar da morte ser o destino de todas as pessoas, indiscriminadamente, a duração da vida e a maneira de morrer são diferentes. Depende, em muitos casos, da classe socioeconômica, e até o século XVIII existia a crença de que se a pessoa fosse sepultada próximo a túmulos dos santos ou de suas relíquias perto do altar ou do mosteiro, o morto tinha intercessão especial de Deus. Como esses espaços não comportavam todos, né, eles ficaram reservados àqueles que podiam pagar para esse fim. Enquanto isso, os mais pobres eram envolvidos num sudário simples e amontoados em fossas que continham, na época, entre 1.200 e 1.500 cadáveres, sendo fechadas após anos quando ficavam cheias. A partir da Idade Média, apenas a localização e o tipo de sepultura deixaram de garantir a vida eterna. O testamento, que era destinado à regulamentação da partilha dos bens, tornava-se contrato de salvação da alma. Por meio dele, o moribundo confessava sua fé em Deus, reconhecia seus pecados, reconciliava com seus inimigos, determinava o local da sua sepultura, prescrevia as questões relativas ao seu cortejo fúnebre, luminária e cultos. Então, assim a pessoa garantia a sua salvação, ficando à direita de Deus. Ou no purgatório, recebia missas, além de cortejo fúnebre, seguido por círios, tochas, etc. Atualmente, ainda existem diferenças de classes entre os mortos, na configuração geográfica do cemitério. De um lado, bairros pobres, de outro, bairros ricos, e outros recebem anúncios fúnebres, dezenas de coroas de flores, e ficam acomodados em caixões artisticamente talhados. Assim, o cemitério se caracteriza como o reflexo social que caracteriza as classes de propriedades. Então, algumas experiências vivenciadas ao longo do período da encarnação apresentam analogia com a ideia da morte. A separação, o desemprego, a doença e até mesmo alguns tipos de acontecimentos que trazem até alegria, mas que provocam alguma ruptura. Então, a separação pode ser vivenciada através de vários tipos de experiências, desde aquela que ocorre com a figura materna até que envolve casais, etc. Ela envolve aspectos semelhantes ao luto. A diferença é que na situação de luto houve a morte concreta de alguém, enquanto na separação não. Apesar disso, é preciso matar o outro dentro de si, que muitas vezes se recusa em morrer. Então, o risco da separação depende da possibilidade de se perder, junto com aquele que vai, o significado da vida. É preciso, nesse momento, construir nova vida. Sem o outro, significa elaborar a perda, retomar as atividades cotidianas, investir em novas relações.
Vamos falar um pouquinho sobre o luto. Falar de perda significa falar de vínculo que se rompe, ou seja, a parte de si que é perdida. Daí-se considerar que existe morte durante a própria vida. A expressão de sentimentos nessas ocasiões é fundamental para o desenvolvimento do processo de luto. Considera-se que existem 4 fases do luto. A primeira, que é a fase do torpor, do aturdimento, com a duração de algumas horas ou semanas, que pode vir acompanhada de manifestações de desespero e ou até de raiva. Fase da saudade, busca da figura perdida, que dura meses ou anos, quando ocorre o impulso de buscar e recuperar o ente querido, podendo a raiva estar presente quando se percebe de fato a perda. Fase de desorganização, desespero, em que as manifestações mais frequentes são o choro, a raiva, as acusações, envolvendo pessoas próximas e onde a profunda tristeza é sentida quando a constatação da perda é definitiva. Fase de organização, que existe a aceitação da perda e a constatação de que nova vida precisa ser iniciada. A saudade, a necessidade do outro e a tristeza podem retornar mesmo nessa fase, uma vez que o processo de luto é gradual e nunca é totalmente concluído. Então, a morte, em tudo que eu falei, você pode falar, bom, por que você está falando tudo isso? A morte é vista como um tabu, por exemplo, na nossa cultura, né? Porque a morte ainda é vista como algo terrível e temível. Torna-se necessário ajuda para superar o passamento de algumas pessoas, né? Para o paciente, a morte pode ser considerada a iniciação de um novo ciclo de vida para aqueles que admitem as doutrinas que pregam a imortalidade da alma e o seu retorno à vida encarnada, em futuro próximo ou remoto pela reencarnação. A finalização da etapa do ciclo da vida material e início de outra espiritual externa ao lado de Deus. A finalização de tudo, porque não existe vida espiritual depois da morte. Então, estar atento ao processo do desencarne, da doença, né? E do adoecer em toda a sua complexidade exige o dever ético e humano de todos aqueles que cuidam das pessoas em estado terminal da vida. Então, mais uma vez, eu achei interessante trazer isso, porque os rituais, eles são inerentes à própria cultura ou ao próprio vínculo que você tem com a pessoa que foi desencarnada, concorda? Né? Então, a despedida, ela, no nosso caso, né, que se você quiser cremar, você tem que esperar 72 horas, se for para fazer um sepultamento, tem que esperar no mínimo 24 horas. Eu vou falar um pouco disso, mas é uma questão do ser humano, não é uma questão espiritual. Né? É muito mais importante a despedida daquele que se foi, pensar no que ele foi, no que ele te ofereceu e do quanto você o ama, né? Do que, sabe, tem que ser isso, tem que ser aquilo.
Tudo isso são rituais, né? Então, aqui mesmo ele fala, se você acredita ou você faz parte de uma doutrina espírita, como a Ideli falou aqui no começo, as pessoas acham que a gente, né? Não, para você está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas a gente, a gente vai sentir e nós também temos medo de morrer. Mas o que você espera no dia da sua despedida, né? Eu espero, poxa, que as pessoas reconheçam aquilo que eu pude fazer, né? Vai continuar tendo os casos, como eu falei aqui, né? Não deixou mais dinheiro para um do que para outro, e tal, porque nós somos imperfeitos, né? Mas começa a despontar alguma coisa nova para nós. Né? Então, o luto, ele já não é aquele como era antigamente, né? E já é mais leve, e a morte é encarada cada vez mais naturalmente. Né? E, e aí, pode passar, Wanderlei, por favor. Eu queria só fazer uma observação. Nós falamos aqui de épocas, né? Você fala, bom, aqui a minha época é diferente, mas de onde a gente veio? De onde a gente veio? Olha só, você pertence a uma família. Você tem, então, avós paternos, avós maternos, pro lado do seu pai, pro lado da sua mãe. Né? Se a gente contar 20 gerações para trás, são 500 anos. E mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de espíritos que fazem parte da nossa família. Né? Quem foi pai, dentro da doutrina, né? Aquele que foi pai pode ser filho, aquele que foi filho pode ser pai, avô, bisavô, né? De repente a gente já foi avô de nós mesmos. Já morremos várias vezes. Então, todo esse processo, aquele que desencarnou recentemente, ele vem também de um processo desse tipo. É claro que a gente não lembra do nosso último desencarne, mas ele aconteceu. Né? Às vezes a gente tem alguns sonhos, alguns insights, tal, né? Então, é para a gente pensar, né? Que aquele momento é um momento muito legal para você expor seus sentimentos e, de repente, ter deixado que aquele que estava doente também expusesse os seus sentimentos, embora ele estivesse doente, numa cama, num hospital, enfim. Né? E muitas vezes é claro, né, um ente querido e tal, mas às vezes a gente, por força das circunstâncias, a gente deixa um pouquinho de lado lá no hospital, né? Vai ter um que vai ficar, o outro não fica, e não sei o quê. Mas, de repente, sabe, essa consciência de amor mesmo, né? Que está presente nesse ritual de despedida. Ainda falando sobre o perispírito, né? Eu achei interessante trazer o seguinte. Pode passar. Órgãos e fisiologia do corpo astral. Né?
Quanto aos órgãos e fisiologia do corpo astral, um médico chamado Joseph Kleber, está no livro que a gente está estudando, afirma que no organismo perispiritual continuam alguns órgãos similares aos físicos, porém adaptados ao ambiente e às energias eterizadas do mundo espiritual. Então, sabemos que os sistemas que mais sofrem alterações no mundo astral são o reprodutor e o digestivo. Então, quando você desencarna, seja por qualquer tipo de doença, o nosso perispírito ele é modificado, mas são guardadas algumas coisas, né? E quanto mais desmaterializado é o espírito, né, mais adaptações sofrem esses órgãos do aparelho reprodutor, do aparelho digestivo. Né? Detemos, então, fala o André Luiz, detemos no corpo espiritual, em recursos equivalentes, as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a reconstrução dos ossos, as que se entendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que transformam em filtros dos rins, e outras tantas que se ocupam dessas substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas. Aí, eu falava com alguém, posso falar de você, Fernanda? A gente conversou, Fernanda, por que precisa, né? Como é que é esse negócio de ficar na despedida, tem 72 horas, tem, como eu falei no início, né? Será que esse tempo, né, tem a ver com o tempo que o plano espiritual leva para romper o vínculo com o físico? Não sei, eu não sei. Né? Mas será que isso é importante? Porque o plano espiritual faz esse trabalho. Né? Agora, vamos pensar assim, e quem morre num campo de batalha? Né? Tudo bem, eles conseguem recolher aqueles corpos que podem ser recolhidos e mandar de volta para o país para serem enterrados, né? Em cerimônias. Mas aquela parte de desligamento foi. Né? Aqueles que morrem mortes violentas, acidentes. Aí fica a pergunta, né? Será que esses que morrem em campo de batalha, em acidentes, são mais desmaterializados? Não sei. É uma pergunta interessante para perguntar para Kardec. Bom, então é isso. Pode passar. O desencarne. No momento do desencarne, segundo Phoebe Bendit, um raio luminoso ilumina o alto da cabeça. A experiência de sair pelo alto da cabeça foi descrita muitas vezes como a passagem pelo túnel entre a vida e a morte. Um longo túnel escuro com uma luz brilhante no fim. Pode-se dizer também que a experiência do túnel é a alma que sobe pela principal corrente de força do corpo ao longo da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é a nossa principal força, né? Corrente de força do corpo físico. Então, o perispírito, ele deixa então, o corpo nessa luz brilhante
do chakra da coroa. Por ocasião da morte, a alma pode ser recebida, claro, por velhos amigos e pelos guias espirituais. Mas é interessante que, nesse momento, ele vê passar a sua vida muito rápida e claramente, de modo que não há engano possível quanto ao que aconteceu. As escolhas que foram feitas, as lições que foram aprendidas e as lições que ainda precisam ser aprendidas na próxima encarnação. Segue-se a isso um tempo também, por que não, de celebração da tarefa completada. E um tempo gasto no mundo espiritual antes de ser levada a cabo a encarnação seguinte. Então aí tem uma questão do merecimento, tem uma questão do que, como foram as escolhas nessa encarnação, como foram, aí vem tudo à mente, as encarnações anteriores. Olha só quanta coisa que acontece ali quando há o desencarne. E pode ser também uma questão da não conclusão da tarefa, né? Isso pode acontecer. E pode acontecer também as questões que fica no umbral. Lembra que eu contei aqui que tinha uma mãe que falou que o filho dela estava 700 anos no umbral. Quer dizer, é um tempo para nós, né? Mas, olha só. Bom, e pode passar, Wanderlei. O que a espiritualidade nos fala sobre o desencarne? Isso eu falei sábado, né? Vocês vão lembrar quem estava aqui no sábado. Então, o processo do desencarne, que chamaríamos de transição para outra percepção, para outra vibração, é um processo do campo energético. Há uma lavagem desse campo, uma clarificação, uma abertura de todos os chakras. Né? Então, quando você desencarna, vai para outra dimensão. Há uma dissolução dos 3 chakras inferiores, o solar, o básico e o esplênico. Esses 3 chakras inferiores é que eles são mais ligados à parte física, né? Tem outras considerações que não vai dar para falar hoje, mas assistam às aulas de quarta-feira. Então, esses chakras, eles são diluídos, são dissolvidos. Né? Os chakras superiores são grandes buracos abertos em outras dimensões. Então, esta é a etapa inicial do desencarne, em que o campo de energia começa a separar-se, ou seja, as partes inferiores do campo de energia separam-se das superiores. Depois, nas 3 horas, mais ou menos da hora da morte, ocorre uma lavagem do corpo espiritual. Um batismo espiritual do corpo. Então, uma fonte de luz dourada flui e limpam-se todas as obstruções. Então, não tem nada obstruindo. Então, a gente lembra de tudo e cada um segue a sua vida. Porque não existe morte, né? O que fica é o corpo físico, que tem que ser sepultado, né? Tudo que a gente já falou aqui, né? Não dá para deixar, né? Mas aquilo que é a essência está indo, né? Porque flui através da consciência. E quando a pessoa desencarna, leva a consciência junto. Com a desobstrução, você se lembra de quem realmente é. Integra-se aos seus
seu eu maior. Assim, o desencarne, ao contrário da opinião popular, é uma experiência maravilhosa. Mas, para nós, a gente cultua mais a parte física, né? E mesmo nós espíritas ainda batalhamos com isso. Mas fica essa questão do que a espiritualidade fala sobre o desencarne. Eu não poderia terminar sem falar do luto. Como encarar a morte de um ente querido para benefício seu e dele? Não presuma que será incapaz de contatá-lo. Acredite, quando ele fizer contato com você, ou tente imaginar que o contato será feito, ou já está sendo feito. Quando você sentir uma presença, acalme-se e haja do mesmo modo como se estivesse diante de um ente querido. Acalmar-se o ajudará a sentir a presença dele. Ouça o que ele quer dizer, permanecendo receptivo às suas palavras. Mostre-se agradecido por tudo que ele lhe deu em vida. Concentre-se nele. Se achar conveniente, diga-lhe qual é o motivo da sua gratidão. Reverencie a vida do ente querido. Deixe que a gratidão por sua presença flua através de você. Você pode ou não sentir essa presença, ou saber do que se trata. Tudo bem. Mas você recebeu. Lembre-se que pode se tratar de sabedoria pura, não de palavras. Talvez você se dê conta do que aconteceu alguns dias depois. Muita gente que eu conheço já passou por isso, já sentiu isso. Às vezes não percebe. Então não há absolutamente nada que se possa fazer para trazer de volta um ente querido fisicamente, né? Nós humanos gostamos de nos imaginar, né, mais poderosos do que de fato somos. O luto é uma parte importante e natural da vida. No luto por um ente querido, esteja simplesmente na dor e com todo o afeto por ele. Talvez sinta, vez ou outra, sua presença na forma espiritual. Ou talvez não. Aceite o luto. Não se apresse. Deixe que o luto seja o que é. Receba-o. Usufrua o presente de ter conhecido aquela pessoa. Esse presente jamais desaparecerá. Estará dentro de você para sempre. Pode passar, Van, por favor. Santo Agostinho, ele falou o seguinte: os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Hoje, nós conhecemos a natureza de uma forma. Então, muitas coisas que a gente não entende, a gente fala que é um milagre. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o desencarne e seus desdobramentos não são, para nós encarnados, uma questão fechada. Se não fosse assim, não nos seria concedido o providencial esquecimento de nossas existências passadas. Então você vai desenvolvendo, você vai adquirindo novos conhecimentos sobre a parte espiritual, né?
como é que ocorre isso, por que que ocorre isso. Então, eu falei de algumas coisas aqui que podem ser estranhíssimas, não tem nada a ver, né? Mas é o que a gente está conhecendo, que vai conhecer. Então, o que você fala, o que Santo Agostinho quis dizer, e o que você encara como um milagre hoje, amanhã não vai ser milagre, vai ser natural, porque tudo é natural, né? Pode passar. Então, pegamos do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da médica geriátrica Ana Cláudia Quintana Arantes. Para estar ao lado de alguém que está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver até o dia em que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de desencarnar vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar vivo nesse dia. É forte, né? Pegou. Sim. Então, é isso. E se tem muita coisa para se falar, né? Mas naturalmente não dá tempo. Esse é um lugar comum, né, da gente. Ah, não vai dar tempo de falar. Só passou, né? Obrigado. E se e se vocês quiserem falar sobre o assunto, a gente pode até reservar um sábado, né, para a gente conversar mais sobre isso. Sábado a gente ficou 1 hora e pouco falando sobre isso. Nossa mente, o que